Bom pessoal, olá a todos, bem-vindos aí ao canal. Bom pessoal, é o seguinte, eu participei de um vídeo ontem de uma live do canal do Érico. Ela está aqui no canal, ó, na aba comunidade. Essa aqui, ó, reflexões, Paulo de Tarso falou contra os que vivem do evangelho. Que o Érico estava refutando o meu vídeo que eu falei. Esse aqui de baixo, ó, a mentira de manter as igrejas. Porque o Érico acha que em Coríntios, né, esse versículo que a gente vai analisar aqui agora, ele acha que aqui respalda o pastor viver apenas do evangelho, tá? Então eu participei lá, quem quiser pode ir lá visitar o canal dele. Até porque eu não me importo com refutações, tá pessoal? Como eu já falei sempre, o YouTube é livre, cada um tem o direito de expor os seus argumentos. A pessoa pode pegar qualquer vídeo meu, pode analisar, pode refutar, o YouTube é livre, tá bom? Quem quiser conhecer lá, vão lá no canal do Érico, o canal dele chama Teologia e História, tá bom? E como eu notei que tem entrado bastante gente aqui nesse canal também, quem é novo aqui no canal, vocês podem teclar em qualquer bolinha dessa que tem a foto do canal, e vocês podem vir aqui na página do canal e vocês vão ver as playlists que eu já abordei. Porque muitas vezes acontece de entrar pessoas novas no canal e não sabe os temas que o canal aborda, né? Esse canal é um canal de exegese, de escritura, tá? Então eu abordo vários tipos de tema e eu desmascaro vários mitos e tabus do sistema religioso, como por exemplo, o diabo não existe, Paulo não foi apóstolo, Jesus não vai voltar, não vai ter apocalipse, etc, etc, etc. E eu também tenho playlist de vários livros da Bíblia, como vocês podem ver, ó. Tem uma de política aqui que é nova, ó, tem Ezequiel, Zacarias, Jeremias, Isaías, Juízes, inclusive Isaías eu preciso continuar. Ó, Samuel, Números, ó, a farsa do Êxodo, o Novo Testamento não é real, aqui, ó, o diabo não existe, eu tenho 30 vídeos desmascarando o que as igrejas falam do diabo, a farsa de Atos, distorções de Paulo, aqui sobre Daniel, muito boa essa playlist de Daniel, o Apocalipse já aconteceu, e etc, 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 tá bom? Então, para quem é novo no canal e quiser conhecer um pouco do trabalho do canal, é só você teclar aqui no canalzinho em playlist que vocês vão ver todas essas playlists aqui do canal, tá bom pessoal? Agora vamos ao tema do vídeo. Aqui em Coríntios 9:11, muitos pastores usam para dizer que eles podem sim receber dinheiro, receberem ofertas, dízimo, etc. Como nós vimos nos vídeos anteriores, só para citar, nós vimos que Jesus proibiu os pregadores de receberem um centavo sequer, tanto que o próprio Pedro lá em Atos, ele não ficou com um centavo daquilo que depositaram aos pés dos apóstolos, ele deu para a comunidade. Então os pregadores não podiam receber dinheiro, eles podiam apenas se alimentar conforme eles pregavam os evangelhos. Então Jesus falou, entrai e comei tudo que vos oferecerdes, mas não levem bolsa, nem alforge, nem ouro, nem prata, nem cobre. Então eles podiam sim se alimentar das pessoas que eles estavam pregando o evangelho, mas eles não podiam receber dinheiro. Aí alguns entendem que aqui em Coríntios 9 respalda isso, ó, que diz assim, ó, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou materiais, né, como algumas bíblias traduzem, mas carnal é uma tradução mais correta, tá pessoal? Então alguns entendem assim, não Ronaldo, mas se eu semeio o evangelho, né, que são coisas espirituais, né, na vida do fiel, então eu posso colher das coisas carnais. Agora, o que será que são essas coisas carnais aqui? Vamos dar uma olhadinha. Aqui eu coloquei um avisinho, tá? Mas eu já avisei agora para vocês. Eu tenho uma playlist já chamada aqui, ó, Desmascarando os Pastores, tá? Para quem é novo ou tá entrando no canal por esse vídeo. Eu já analisei Efésios, onde fala ele deu um para pastores. Já analisei Judas com a bolsa, que é um argumento que usam muito, né? E já analisei Gálatas também, que eles falam lá que aquele que recebe o evangelho tem que repartir de todos os seus bens com quem instrui. Tá tudo aí no canal, tem essa playlist aqui, ó, Desmascarando Pastores, tá bom? No capítulo 8 aqui de Coríntios, Paulo está falando de leis alimentares, do que o gentil pode ou não pode comer, de carnes sacrificadas a ídolos, essas coisas. Então Paulo está lidando num contexto, agora vamos falar de contexto, de alimento. Olha, se a tua consciência for boa, você pode comer, porque tudo vem de Deus, etc, etc, etc. Então no contexto a gente já percebe que Paulo está falando de alimento, não de dinheiro. Ele está falando que as pessoas poderiam ou não poderiam comer, a igreja de Coríntios, correto? Correto. Então ele retoma o assunto, né, ele dá uma continuidade, inclusive aqui não é nem retomar, né, ele continua o assunto aqui no capítulo 9, mas se referindo ao direito dos apóstolos de se alimentarem. Então ele continua falando de alimento, mas só que aqui já não é mais o que pode e o que não pode comer. Aqui no capítulo 9 ele está lidando com o direito dos apóstolos se alimentarem dos seus fiéis. Só que ele não tinha esse direito. Então ele se coloca na defensiva e ele começa a reclamar. Poxa, por que os outros apóstolos podem comer daquilo que o fiel oferta e eu não? Então ele fica na defensiva e chateado reclamando. Ele fala assim, ó, primeiros versículos. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor.
Então ele está aqui na defensiva. Esta é a minha defesa com os que me condenam. Então as pessoas estavam falando o quê? Você não é apóstolo. Apóstolo é só aqueles 12 lá, Pedro, Tiago, João, etc. Então ele se coloca na defensiva. Poxa, eu também sou apóstolo, pessoal. Eu vi o Senhor, eu estou pregando para vocês, eu também sou apóstolo. Esse é o contexto. Aí ele reclama, ó, da diferença dele para os outros apóstolos. O direito que os outros apóstolos tinham, que ele não tinha. Ó, não temos nós direito de comer e beber? Aqui, ó, qual que é o contexto aqui? É dinheiro, pessoal? Não. Paulo está falando de comer e beber. Tá? Que nem nós vimos nos vídeos anteriores, que os apóstolos podiam comer e beber de tudo aquilo que fosse oferecida para quem eles estivessem pregando o evangelho. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos? Então ele também não tinha esse direito que os outros apóstolos tinham. E os irmãos do Senhor e Quefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então o que ele está dizendo? Que ele e Barnabé trabalhavam. Os outros apóstolos não. Os outros apóstolos não trabalhavam porque eles se alimentavam daquilo que era oferecido pelas pessoas que eles pregavam o evangelho. Mas ele e Barnabé não tinham esse direito. Eles tinham que continuar trabalhando. Ó. Não temos nós o direito de comer e beber? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? E o trabalho de Paulo a gente confirma aqui em Atos. Ó. Preste atenção. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Ó, a mesma comunidade para quem ele está escrevendo aqui, ó, Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todo judeu saísse de Roma, Paulo ajuntou-se com eles, com esse Áquila e com Priscila. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então Paulo, mesmo pregando o evangelho, pessoal, aqui ó, Paulo trabalhava. Ele não parou de trabalhar. E é isso que ele está se queixando aqui em Coríntios. Ó. Poxa, por que os outros apóstolos pararam de trabalhar para comer e beber e eu não posso parar de trabalhar? Então ele trabalhava, ele fazia tendas, ó, que nem eu mencionei naquele vídeo. Ó. Aí fica essa pergunta. Se Paulo, né, que era o maior dos apóstolos, né, que as igrejas evangélicas seguem, pregam tanto Paulo, por que Paulo pregava e trabalhava e os pastores modernos não trabalham? Aqui, ó, Paulo trabalhava. Ele trabalhava, fazia tenda e pregava o evangelho. Estão vendo? Como é diferente? Aí, continuando em Coríntios, ele fala assim, ó, vamos ver o contexto. Ó. Continuando no contexto, a gente viu que ele está reclamando do direito de comer e beber. Não tem nada a ver com dinheiro, tá? Até porque Paulo trabalhava. Aí ele fala assim, ó, quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? O que ele está falando aqui? Ó? Poxa, pessoal, se eu planto uma vinha, eu posso comer do fruto da vinha, que é a uva. É o mesmo que ele está falando. Se eu estou pregando o evangelho, eu posso comer, me alimentar do evangelho. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Qual é o contexto aqui, pessoal? Alimento. Mesma coisa. Não tem nada a ver com dinheiro, ou dízimos e ofertas. É alimento. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou ficar entrando em redundância, mas o que ele está dizendo aqui? Que na Torá tem um mandamento que fala que o boi, se o boi debulha o grão, o boi tem direito a comer do grão. Comer é alimento. Tá lá em Deuteronômio e já mostrei nos vídeos anteriores. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Então aqui Paulo entende que essa leizinha aqui do boi é uma metáfora para os pregadores da palavra. Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Participante do quê? Da alimentação, de debulhar. Debulhar é debulhar grão. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as coisas carnais? Agora nós vimos, ele falou de vinha, ele falou de gado, ele falou de debulhar, ele falou de comer e beber. Tudo referente à alimentação. Por que esse versículo aqui seria diferente, pessoal? Quer dizer que ele fica o contexto inteiro falando de alimento, mas só que no versículo 11, aí é dinheiro, é oferta e dízimo. Não, pessoal, o contexto é o mesmo. Alimento, alimento e alimento. Era para comer, queria comer de banana. Tanto que nos versículos seguintes, ele continua batendo nessa tecla de alimentação. Se outros participam desse poder sobre vós, se referindo aos outros apóstolos, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos esse direito. O que Paulo estava falando? Que ele e Barnabé não usavam esse direito. Como nós vimos aqui, ele e Barnabé trabalhavam aqui,
Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Então, quando ele diz aqui, ó, nós não usamos desse direito, no plural, ele está se referindo a ele e Barnabé. Que eles não usavam esse direito de se alimentar do fiel, eles trabalhavam. Olha a diferença de Paulo para um pastor moderno. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimentos algum ao evangelho de Cristo. Então eles suportavam. Até fome ou dificuldade, eles passavam por tudo isso. Paulo e Barnabé. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Aqui ele está falando dos sacerdotes, lá no templo da aliança dos judeus, que é verdade. Os sacerdotes podiam comer daquilo que estava no templo, quer seja holocaustos, quer seja os pães consagrados, etc. Tem alguma coisa a ver com dinheiro? Não, eles se alimentavam daquilo que estava no templo. O que Paulo está fazendo aqui um paralelo entre o sacerdócio do Antigo Testamento, que eram os levitas e os sacerdotes, com os pregadores do Evangelho. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Eles se alimentavam do que era ofertado no templo. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Viu? O altar era o quê? Era onde se ofereciam holocausto, carne queimada. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Viver do Evangelho é enriquecer do Evangelho, pessoal? Não. Viver aqui do Evangelho, que Paulo está falando, é se alimentar. Que nem os sacerdotes lá do templo levita. Basicamente isso. Mas eu de nenhuma destas coisas usei. Aqui, ó, Paulo não fez uso disso. Nem ele, nem Barnabé. E não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. O que ele está dizendo? Que ele não fez uso desse direito de viver do Evangelho. Ele trabalhava e não ficava se alimentando daquilo que as pessoas que pregavam o Evangelho ofereciam. Então, se Paulo fosse na casa de alguém, ele não comia da comida daquela pessoa, porque ele e Barnabé não usavam desse direito. Os dois trabalhavam. Agora, o que tem de pastor por aí hoje que não trabalha e ainda fica distorcendo a Bíblia, né, pessoal? Enfim, Paulo só falou de dinheiro duas vezes, pessoal, que é em Romanos e aqui em Coríntios mesmo. Primeiro foi em Romanos, ó, que ele fez uma coleta porque teve uma fome em Jerusalém. A igreja de Jerusalém estava com uma dificuldade, estava com uma grande fome, e Paulo fez uma vaquinha, uma coleta para ajudar aquela igreja. Ó, Romanos 15, 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acácia fazerem uma coleta, que se envolve dinheiro, ó, para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então essa coleta era para quê? Era para o apóstolo Paulo ficar rico, para ele comprar um carro novo, para ele mudar de roupa, para ele fazer uma viagem? Não. Essa coleta que ele fez, que era um tipo de vaquinha, foi para ajudar os pobres dentre os santos, que era como ele se referia aos cristãos da igreja, que estavam em Jerusalém. Tanto que aqui em Coríntios, no capítulo 16, ele menciona isso também. Ó. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. O que ele está falando aqui? Ó? Vamos fazer da coleta aí, pessoal, antes de eu chegar. Aí quando eu chegar, aqueles que vocês aprovarem, esse cara vai pegar o dinheiro e vai levar lá para Jerusalém, para os santos, aqui, ó, para os pobres de Jerusalém. Aqui, ó. Então vocês viram, Paulo fez alguma coleta para si, pessoal? Paulo pediu dinheiro para si? Paulo vivia do evangelho no sentido de ter dinheiro? Não, pessoal. As únicas vezes que ele pediu dinheiro foi para os santos que estavam passando fome em Jerusalém. O que ele está lidando aqui em Coríntios, ó, é alimento. Tanto que ele fala do sacerdote que comia o que estava no templo. Ele fala do boi que tinha o direito de comer do grão. Ele fala da vinha, que quem planta vinha tem direito de comer da vinha. Tudo gira em torno de alimento. Então o contexto de Coríntios não é para a pessoa não trabalhar e viver às custas do fiéis. O contexto aqui de Coríntios era de que o pastor tem o direito de se alimentar da pregação do evangelho. Como fazer isso hoje em dia? Se o pastor tivesse o bastante apenas para se alimentar, já seria o ideal. Sabe, se ele pudesse pelo menos ter o seu sustento, não ter nada contra. Aí sim teria um respaldo bíblico. Não, Ronaldo, eu sou pastor, mas eu só tiro aqui da minha alimentação. O resto eu faço caridade, dou para os pobres, ajudo a comunidade. Aí sim teria um respaldo bíblico maior. Agora, o que nós vemos, principalmente em igrejas maiores aí, de pastores enriquecendo, se fartando de dinheiro, isso não tem respaldo bíblico algum, pessoal. Então essas pessoas realmente, eles não são pastores, tá bom? Então obrigado por ter assistido. Quem puder dar um like aí no vídeo, eu sei que é chato estar pedindo em todo vídeo, mas isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo, tá bom? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.